Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Kenny Laplante, o CEO e fundador da Genial Care. Kenny, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite. Ótimo. Kenny, conta um pouco o que é a Genial, como é que vocês estão estruturados, e aí vamos falar um pouco da sua história, momentos que você precisou virar a mesa ali na sua carreira, na sua vida. Perfeito. A Genial Care é uma rede de cuidado focada em crianças com autismo. Hoje a gente tem foco principal em Grande São Paulo. E a gente tem uma história longa por trás, como sempre, né? Mas a gente é um startup de healthcare e de tecnologia que tem 4 anos de operação. E a gente está aprendendo muita coisa, mas está numa fase bem legal de crescimento. Depois eu te conto um pouco da nossa fundação e como tudo isso se concretizou como visão, mas a gente está num momento bem interessante agora, com essa visão de longo prazo, mas também focado em crescimento agora. Como é que vocês, o que vocês fazem? Qual que é a atuação de vocês? O que a gente faz é garantir que toda criança que a gente atende chega no seu máximo potencial. Então, na prática, isso quer dizer que a gente tem 3 coisas, né, que tem que fazer esse trabalho dar certo. Uma é a gente primeiro entende muito bem com os pais qual é essa maior dificuldade, qual que é o nosso maior pain point que a gente pode ajudar com o desenvolvimento do seu filho. Então, para isso, a gente orienta muito os pais, a gente escuta muito os pais, então a gente tem um foco em orientação parental, digamos assim. O segundo ponto é que a gente trabalha com terapias mesmo com as crianças que vão para nossas casas geniais. Então, hoje Vocês têm pontos ali de atendimento? temos 6 pontos de atendimento em Grande São Paulo, todos. E lá a gente atua com 3 frentes de terapia, mas que são 3 frentes de terapia que colaboram muito juntos. Então, tem psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Mas principalmente eles atuam de forma interdisciplinar. Então a gente tem essa parte que é terapia para as crianças chegando no seu máximo potencial. E a terceira coisa é a gente trabalha muito com tecnologia para empoderar que toda essa jornada para a família está conectada, está baseada em dados. A gente está indo atrás do melhor objetivo possível para essa criança chegar no seu máximo potencial. Então, por isso que a gente tem um pé na parte de tecnologia, né, e um outro pé na parte de saúde mesmo, ajudando essa criança a chegar no seu máximo potencial. E você, a gente estava conversando um pouco antes, você me falou, 1 em cada 36 pessoas tem o autismo. Sim. O autismo não é algo novo, mas talvez seja novo para muitas pessoas. Então, o autismo, hoje, se a gente for pegar os dados melhores da CDC, né, dos Estados Unidos, você tem uma taxa de diagnóstico de 1 a cada 36 crianças. Né? De diagnóstico. De diagnóstico. Fora as que não são diagnosticadas. Fora os que não estão Ou que não diagnosticados. se submeteram ao diagnóstico em si. Exato. E a gente, né, para fazer uma melhor estimativa de prevalência, né, mundial, a gente pega esses dados que são americanos, né, que são os dados com mais confiabilidade, digamos assim. Porque hoje, por exemplo, não temos uma estimativa de diagnóstico nem de prevalência agora no Brasil. Então, nossa estimativa melhor para prevalência é 1 a cada 36. Quer dizer que de cada 100 crianças, 3, em média, têm transtorno de espectro autista. É claro que é um espectro. Como é que funciona? Tem vários graus, né? Exato. A gente, né, o CDC nos Estados Unidos e as melhores literaturas científicas mesmo apontam que tem um espectro. Então, por um lado, você pode ter uma criança que não é verbal, então não tem nenhuma vocalização, não fala. Toda criança se comunica, mas várias crianças com autismo não comunicam de forma verbal, né, de forma vocal. Mas tem outras crianças que até falam muito, muito mesmo. Então, realmente existe um espectro. São quantos graus de... Segundo a literatura, tem 3. Tem 3 graus. Na Genial Care, a gente não se preocupa tanto sobre qual grau 1, grau 2, grau 3, porque a gente entende que cada criança é um indivíduo. Então, Claro. Tem criança que talvez teoricamente se enquadra nível 3, mas tem habilidades incríveis de
comunicação, ou tem habilidades incríveis da parte motor. Realmente exige uma intervenção e uma variação bem personalizado, né? Porque realmente não tem receita de bolo. Então, uma parte fundamental do nosso trabalho é entender qual é a potencial, qual é a fortaleza, qual que é a oportunidade para cada criança que passa por nossa jornada. Mas se você for por facilidade de falar, sim, tem esses 3 níveis que, em geral, vão dizer sobre qual que é o nível de atenção e suporte que essa criança vai precisar. Mas é possível, e até a gente vê isso muito no Genial Care, que tem mudanças de comportamento e de aprendizagem que é possível ver em crianças que talvez, teoricamente, tenham nível 3, mas com o decorrer do tempo pode se desenvolver para ter habilidades que não eram esperadas antes. Então, a gente vê muito esse dinamismo com nossas crianças. E isso é muito legal do nosso trabalho. Assim como a gente, cada um tem uma personalidade e uma característica diferente, realmente não dá para rotular assim, nível 1, nível 2, nível 3. Eu acho que cada trilha de soluções ali, de conhecimento, tratamento e até cuidado, acho que é específica de cada indivíduo, né? Não tem jeito de você segmentar, o nível 1 é são essas atividades, nível 2 são essas. Tem que construir para cada um. E é muito interessante, porque sem tecnologia, você tem muito menos ferramenta para fazer essas trilhas personalizadas e até ajudar em casa, mandar pushes para os pais. Eu acho que é um pouco disso, né? Exato. Não dá para dizer, para todas as crianças de nível X, tem essas intervenções que vão ser feitas dessa maneira tão específica. Então, por isso, a gente faz uma variação interdisciplinar. Então, a gente traz para a mesa. A primeira coisa que acontece no Genial Care é cada mãe, pai e criança vão conhecer um time de cuidado que é formado por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, e que esse time trabalha juntos para entender para essa criança aqui qual que é o melhor ponto de partida, vai destravando habilidade de aprendizagem. E a gente acaba focando muito em coisas que são fundamentais para a aprendizagem. Então, por exemplo, talvez aquela criança, em algum momento, né, que tem 3 anos hoje, ele vai precisar se alfabetizar, né? Mas a Genial Care, a gente não está preocupado em alfabetização no primeiro momento. A gente está preocupado sobre essa criança está conseguindo seguir instrução, essa criança consegue sentar e ficar atento, essa criança consegue brincar com os amigos. Então, a gente trabalha muito com essas habilidades cruciais que vão destravar ao próximo nível. É quase até como se fosse um videogame. Onde que eu quero chegar aqui, mas eu vou começar no nível 1, nível 2, nível 3, e a gente vai criando esses níveis muito em parceria com os pais, quer dizer. Porque, no fim, os pais que conhecem melhor cada filho. Sim. Né? Então, a gente faz muito essa parceria com os pais. Isso é muito importante. E como é que funciona hoje, por exemplo? Tanto para pessoas que têm condições financeiras quanto as que não têm, né? Como é que é esse tratamento? Poxa, tive um filho, o que eu faço, né? Eu nem sei. Ainda mais se eu não... Por onde eu começo. Exatamente. E se eu não tenho acesso a um sistema de saúde privado, se eu for para o público, por exemplo, como é que funciona? Isso é um problema que realmente é muito difícil, principalmente no Brasil, né? Porque existe uma diferença grande entre o que é disponível no SUS e o que é disponível agora pelos planos de saúde. Hoje, a gente tem um foco de atuação em parceria com operadoras mesmo, porque em 2021 liberou pelo ANS pela primeira vez cobertura ilimitada para sessões focadas em atendimento para as crianças com autismo. Então, hoje a gente tem parcerias com 7 convênios diferentes e a gente vai daqui a pouco ter parcerias com todas no Brasil inteiro. E através disso a gente consegue atender qualquer criança que tenha que é membro, por exemplo, do Porto Seguro, do Bradesco Saúde, por aí vai. Então, esse acesso é muito importante para as famílias. Agora, falando sobre SUS e sobre o setor público, infelizmente, tem um grande desafio de ter
profissionais adequados, né, em termos de números, né, porque não tem a quantidade suficiente de psicólogos no atendimento público para atender a demanda de crianças com autismo. Então, às vezes a gente tem que ajudar em formas mais indiretas, oferecendo informação, dando orientações para os pais. A gente tem muito conteúdo de graça no nosso site, porque a gente entende que isso é algo que todo mundo precisa, até mesmo se for só orientar os pais da melhor forma de seguir. Porque, de novo, os pais que são os melhores professores, digamos assim, das suas crianças. Porque a criança passa um tempo, eu acho que ali... Eu não sei como é que funciona no sistema público. A criança vai, ela passa um tempo com psicólogos, depois ela volta para casa, a mãe solicita isso. Como é que funciona no sistema público? É diferente, município por município, por estado. A maior parte do sistema público no Brasil não tem psicólogo suficiente para atender essa demanda. Então, o que eles fazem é que geralmente promovem grupos, né, de eu tenho um psicólogo para ajudar um grupo de famílias, né, X, ou 10 famílias por vez. É muito focado em orientação dos pais e atendimento em grupo das crianças. Tem desafios aí, né? Porque geralmente esses profissionais não têm tanta formação específica para autismo. Tem muito psicólogo que talvez fez cursinho, algo mais leve focado em autismo, mas não tem uma especialização em autismo, né? Isso é um desafio. E outro desafio é que tem várias linhas teóricas, né, que algumas têm mais evidência científica por trás do que outras. Uhum. Então, por exemplo, no Brasil, existe uma linha em psicologia que é muito forte, que se chama psicanálise, né? E qualquer pessoa que estudou psicologia vai saber um pouco disso, porque psicanálise acaba sendo uma vertente forte na área de psicologia. Só que para autismo, psicanálise não apresenta evidências científicas por trás que têm eficácia. Então, eles têm um problema ali na rede pública de você não tem profissional suficiente. Isso traduz em a forma de atuar é muito menos assertivo. Uhum. E a base teórica, a base científica não é tão madura do ponto de vista científico. Então, são muitos os desafios. A gente sim mira a longo prazo no Genial Care, fazendo algum tipo de parceria com a rede pública mesmo, porque nossa missão é garantir que toda criança consiga atender de máximo potencial. Hoje, a gente não atua tão diretamente na rede pública, mas é algo que a gente visa, sim, atuar através de uma parceria. Existe algum, não sei, tô viajando aqui, mas existe algum aplicativo que a mãe ou o pai, né, os pais, eles cadastram ali as características do filho e falam assim, poxa, para o seu filho se desenvolver, essas são as atividades que você poderia fazer em casa. E aí ela mesma, ou eles mesmos, praticam em casa ali com o filho? Por incrível que pareça, não existe nenhuma coisa que é muito fundamentada pela pesquisa científica para autismo. Uhum. O que existe, sim, são aplicativos mais voltados para desenvolvimento de crianças típicas. Tá. Tem vários aí. Então, qualquer mãe ou pai recente sabe, né, que tem vários aplicativos que mostram, para criança de 6 meses, qual é o marco de desenvolvimento que eu deveria esperar? E como é que eu posso incentivar meu filho, meu bebê, para atingir esse marco? Tem muitas falando sobre desenvolvimento típico, né? Típico, eu digo, tem uma linguagem própria, né? Mas desenvolvimento típico é crianças que não são neurodivergentes. Né? Uhum. Então, não só autismo, mas TDAH. Eu sei que você tinha algumas dúvidas sobre TDAH. Sim. Tem várias condições que se enquadram numa categoria de neurodivergente. Então, não só autismo, mas outras. Mas eu estou falando aqui que tem muito recurso para desenvolvimento típico, né? Mas para desenvolvimento atípico, tem até alguns aplicativos, mas eles acabam não tendo tanta robustez do ponto de vista científico, e como tem muita heterogeneidade, aquele ponto que a gente estava falando antes, é muito difícil você chegar e fazer uma jornada completamente tecnológica, sem algum tipo de guia de um profissional formado e treinado. Então, isso é um dos desafios que a gente também pretende atuar, de dar algum tipo de padrão, dar algum tipo de direcional para os pais que não têm nenhum suporte
de uma rede de apoio. Mas a gente acaba focando hoje no nosso modus operandi, que é Casa Genial através das operadoras. E como é que funciona eu tô explorando um pouco do autismo, porque é uma coisa até que não se falava tanto no Brasil e começou a se falar acho que na última década, né? Nos últimos 5 anos eu tenho ouvido falar muito mais, né? O que é ótimo, mas algumas pessoas não entendem, eu também não entendo tão bem. Quando uma criança, ela nasceu, um bebezinho nasceu ali, quanto antes ele começar a ser tratado, melhor são as chances dele de se recuperar e onde ele pode chegar? Perfeito. Vamos lá. O autismo, como eu falei no início, ele sempre existia, mas a gente está conhecendo mais agora, né? Então, para dar alguns números até, porque é isso que você falou. 30 anos atrás, eu vou dar dados dos Estados Unidos, né? Porque no Brasil ainda não tem nenhum dado. Mas 30 anos atrás, cerca de 1990, a taxa de diagnóstico, só para você ter uma ideia, o autismo teve uma taxa de diagnóstico de 1 a cada 10 mil. Tá? 1 a cada 10 mil. 30 anos atrás. E eu falei que é 1 a cada 36 agora. Então, teve uma mudança drástica. E teve várias causas, né? Tem muita discussão de, por que aumentou tanto? É um mix de várias coisas. Na verdade, não aumentou o número de autismo, aumentou o número de diagnósticos. As melhores teorias mostram que não aumentou de forma relevante a prevalência real, mas o que mudou são critérios de diagnóstico, porque realmente mudou. No DSM-5, que é o protocolo padrão ouro de psicologia que fala sobre o que faz uma criança com autismo e não, esse protocolo até mudou. Então, o que enquadrava antes no autismo não é o que enquadra hoje. Então, mudou. Além disso, como as pessoas têm maior acesso, mais informação, procuram mais o pediatra da família, tem todo esse contexto do plano de saúde e as tendências sociais que aumentou a busca por serviços de apoio. Isso é ótimo, né? Também o custeio pelo plano de saúde, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é o que a gente está vivendo agora, também fez com que mais famílias estão procurando esse suporte, porque agora é um serviço que dá para buscar. Então, tudo isso junto, né, fez com que teve esse aumento de diagnóstico desses últimos 30 anos nos Estados Unidos, no caso do Brasil, nos últimos 5, 10 anos, né? Agora, sua pergunta sobre critérios e tudo mais. E o início do tratamento também, quando criança... Com certeza. O que a gente sabe com certeza absoluta sobre intervenção para autismo? Quanto antes você identifica e começa a atuar, melhor. Porque tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é basicamente o quão flexível, o quão adaptável é o cérebro humano. E a gente sabe que o cérebro humano ele é muito capaz de aprender ao longo da vida inteira. A gente até subestima a potência do nosso próprio cérebro. Mas principalmente na primeira infância, né, de 1, 2, 3, até uns 7, 8 anos, o cérebro humano é muito capaz de criar novas conexões, de mudar, de aprender coisas novas. Então, o quanto antes você identifica algum tipo de transtorno que impacta o desenvolvimento do ser humano, melhor. Então, isso desde o primeiro. No caso de autismo, além de neuroplasticidade, o quanto antes você busca suporte adequado que vai focar naquelas habilidades que vão destravar a aprendizagem, melhor. Porque o autismo, ele acaba impactando... Tem 2 critérios, né? Uma é a parte de comunicação social. Então, dá para perceber isso com 1 ano de vida, né? A criança faz contato visual, a criança faz pedidos, né, na frequência esperada, e nem estou falando de falar, estou falando de fazer gestos, de apontar, de dividir a atenção, né, de olhar para você e olhar para a câmera, por exemplo. Isso é uma forma de atenção compartilhada. Então, tem vários sinais e olha que legal. Tem muita tecnologia hoje em dia que consegue identificar isso com 6 meses de vida. Então, dá para mapear isso muito mais precoce na jornada de uma criança, e isso faz com que o acesso à saúde é muito melhor.
Tem o segundo critério, que é comportamentos mais restritos e repetitivos. Então, a criança talvez não tem tanta flexibilidade cognitiva de mudar seus interesses. Né? Então, tem esses dois critérios e nos dois, o quanto antes você atua melhor, e dá para ter desfecho muito interessante que faz com que o potencial dessa criança aumenta muito, pro resto, não só no imediato, mas para o resto da vida. E a gente tem muitas evidências científicas que mostram isso. E é por isso que a Genial Care, né, você nem perguntou, mas a gente tem um foco em intervenção precoce. Tá. Então, a gente vai até 8 anos de entrada. Então, a criança que tem plano de saúde e que, né, tem até 8 anos consegue iniciar na Genial Care. E ela fica depois, né? E ela fica até pelo menos 10 anos, que a gente geralmente não atua além disso, mas ele consegue entrar com 8. Kenny, você acha que depois de 10 anos, depois de uma certa idade, perde-se essa capacidade de melhoria de vida ou não? Não, longe disso. Na verdade, o cérebro humano ele é incrível o quanto ele é capaz de mudar, criar novas conexões. Por mais que eu tenha sotaque, eu consegui aprender português com 25 anos, né? Então, talvez eu seja evidência disso. Então, o cérebro humano realmente é capaz de mudar e aprender ao longo da vida. Só que a gente tem um foco maior até 8 anos, porque existem muitas evidências que mostram que a taxa de aprendizagem é mais alta na primeira infância. E também o nosso foco de atuação, que é aumentar essas habilidades sociocomunicativas e melhorar essa questão de comportamentos mais restritos, traz ainda mais impacto nessa janela de idade. Mas a gente está focado agora, né, em ajudar as famílias até buscarem outros tipos de serviço para essa fase de adolescência que hoje a Genial não atua diretamente. Mas hoje tem você fala que se uma a cada 36 adultos ou pessoas têm isso, vocês atuam nessa faixa até 10 anos, mas tem um mercado muito maior de pessoas não atendidas, enorme, né? Tem mercado, e a gente está falando aqui sobre adolescência, a gente está falando aqui sobre adultos, a gente está falando sobre uma grande faixa de população que não foi diagnosticado, mas que agora está procurando. E tem muito disso, né? Tem mãe ou pai que tem filho que foi diagnosticado, aí eles voltam a começar a pensar: será que eu tenho? Será que eu tenho também? Porque isso que o filhinho está mostrando é a mesma coisa que eu fazia na minha infância. E tudo bem, isso faz parte de uma jornada de autoconhecimento. Então, a intervenção pode ser diferente para um adulto. Eu tenho vários conhecidos que têm 40 anos e está fazendo esse processo agora. E olha que legal, porque essa pessoa agora está se conhecendo ainda mais e está criando uma linguagem, né? Agora eu acho que eu entendo um pouco melhor de por que eu era assim na minha infância, por que eu sou assim hoje, por que tanto essa coisa que me incomoda, porque essa coisa que eu gosto tanto. E é muito sobre cada individual. Interessante isso, porque aí a pessoa pode se conhecer melhor e até algumas coisas que se autocriticava. Por que eu não conseguia fazer isso? Por que eu não tinha tanta interação social? Ela consegue entender, tem uma explicação e eu consigo melhorar o resto da minha vida. Exato. Interessantíssimo. Kenny, só para finalizar essa parte técnica, né? A gente entra na sua história. Mas estou gostando. Não, é interessantíssimo. São perguntas boas. E outra coisa que eu acho é o seguinte, acho que as pessoas não buscavam, às vezes, por ter até o preconceito. E o preconceito com si próprio, né? Eu tenho medo de será que eu tenho mesmo? Melhor não falar nada, porque eu tenho... tabu, né? É um tabu, e hoje não, acho que tem sido desmistificado isso. TDAH, qual que é a diferença? TDAH, você estava perguntando, né? TDAH é uma condição que tem overlap, digamos assim, com autismo. Então, tem uma porcentagem relevante de pessoas com autismo que também têm TDAH. Então, isso é uma correlação que existe. TDAH, só para falar um pouco de diferenças, TDAH é um transtorno que dá para diagnosticar ao longo da vida também. Geralmente, o foco ali é realmente respostas diferentes aos estímulos, né? Então, às vezes se manifesta através de atenção muito dividida ou dificuldade de focar em uma coisa só por bastante tempo.
Os tratamentos para TDAH são diferentes do autismo. Tem alguns que são comportamentais, tem outros que são mais medicamentos, né? Existem até uma outra conversa que a gente poderia ter, talvez não caberia no nosso tempo aqui, mas o quanto que é eficaz a parte de medicamento para TDAH, o que é apropriado para uma criança, o que é apropriado para adulto. Existe toda uma... A onda do Venvance aí, né? Então existe algumas polêmicas até sobre isso. A Genial Care, a gente está muito preocupado sobre foco. Né? Até por isso que a gente vai até 8 anos. Sim. A gente nem com autismo a gente consegue abranger tudo agora. Então, como a patologia de autismo é bastante distinto, né? E tem algumas semelhanças com o TDAH, mas tem mais diferenças do que semelhanças. A gente até acabou focando no autismo. A longo prazo, a gente sim imagina que a gente pode ter uma atuação em outras condições além de autismo. TDAH é uma delas, mas a gente até vê outras que têm mais overlap com o autismo, por exemplo, dislexia, outras dificuldades de aprendizagem, apraxia na fala. Então, tem diversas coisas que também são neurodivergências, né? Lá vem aquela palavra de novo, que é uma guarda-chuva que inclui tanto TDAH quanto TEA, quanto dislexia, quanto outras. Cada um tem suas peculiaridades e a gente imagina atuar com eles sim, de alguma forma, mas cada condição tem uma patologia diferente e até cada individual vai se apresentar de forma diferente dentro de cada uma dessas condições. Kenny, obrigado pela aula, a aula rápida, né? E olha que nem sou médico, nem sou clínico, então acho que nosso time clínico poderia até voltar e falar melhor. Agora, conta um pouco da tua história aí, da onde veio a tua ideia e um pouco da sua formação. E como é que tá a Genial Care, né? Falando da parte profissional, digamos assim, primeiro. Antes que eu moro no Brasil faz 7 anos. Antes disso, trabalhava no mercado financeiro em Wall Street. Então, você também era né, da Faria Lima, digamos assim. Então, eu literalmente morava na Faria Lima da Nova York, né, do Wall Street. Eu trabalhava com... Você se formou em eu me formei em... É porque lá são diversas coisas, mas era economia, principalmente, e também estudei política e finanças lá, né? Então, comecei minha carreira como investment banking, depois eu entrei com private equity. E private equity muito focado em empresas de alto crescimento. Então, talvez alguns dos seus assinantes conhecem General Atlantic, é um fundo de growth equity bem grande, até tem uma presença forte no Brasil. Eles foram principais investidores por trás de XP, por trás de Quinto Andar, por trás de Banco Neon, por trás de Arco Educação. Então tem um histórico bem legal no Brasil, mas eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, tá? E nessa trajetória toda, eu acabei conhecendo muito bem a área de saúde nos Estados Unidos. Eu só fazia isso, investimentos na área de saúde. E sempre buscávamos empresas que usavam tecnologia para melhorar desfecho clínico e reduzir custo. Então, isso era o nosso grande foco. Dentro desse mandato, a gente acabou fazendo alguns investimentos na área de behavioral health, digamos assim, né? Saúde comportamental. E dentro disso, o aspecto de autismo. Então, a gente fez um investimento numa empresa mais tradicional, que focava na área de autismo, em intervenção especificamente. Eu acabei trabalhando diretamente lá nessa clínica. Na investida. Então, eu saí do fundo, trabalhei lá por um tempo como Chief of Staff. Isso era da época do Covid. Então, eu estava lá e eu fui lá em fevereiro de 2020. Onde que era essa empresa? Califórnia. Eu fui lá todo inocente, pensando, eu vou ajudar essa empresa investida a crescer e criar novos processos e tudo mais. Isso era 15 de fevereiro de 2020. E aí, 3 semanas depois, lockdown. O mundo acaba, lockdown total, a gente tem que migrar completamente a operação. E nessa clínica era mais tradicional, né? Na verdade, era uma rede de clínicas
No que eu falei da Genial Care, eles só faziam a parte de terapia, mas eles não faziam nada de tecnologia nem de orientação dos pais. Isso é um pouco do comum de clínicas americanas. Então, isso eu até levei isso como aprendizagem para a construção da Genial Care. Mas o ponto é, eu estava lá e Covid estourou e tudo mais, e eu tinha que ajudar na coordenação da virada, toda a operação do atendimento físico para online. E na época a gente nem tinha tanto exemplo de atender criança com autismo no formato online. Então não tinha nada disso. Eram muitas clínicas? A gente tinha umas 25 clínicas e cerca de 3.000 famílias. Então foi uma virada de operação muito grande. E a gente tinha que fazer isso de dia para noite, praticamente. Era, assim, todo dia, reunião de 5 de manhã até meia-noite. Muita coisa entrou na dúvida de, será que a empresa vai ter capital para sobreviver? Porque na época, nem se lembra, ninguém sabia como seria, quando viria a vacina, enfim. Não, era incerteza total. Então, a gente estava nisso, conseguimos fazer a reorganização da operação. Tinha um aumento de capital pela General Atlantic e a gente conseguiu até sair bem e hoje em dia a empresa está indo super bem, está crescendo, está rentável de novo. Então, é um caso de sucesso lá nesse caso. Só que, como eu falei, eu levei, né, vários aprendizados dessa clínica e também do modus operandi de autismo de modo geral, quando a gente fala sobre os Estados Unidos. Então, a gente entendeu que o que eles fazem bem lá, né? Você tem um atendimento personalizado e você tem um atendimento bom do que cada criança precisa. Mas o que não se faz bem nos Estados Unidos, que a gente queria mudar um pouco aqui no Brasil, você não tem tecnologia que ajuda no melhor acerto dos objetivos de ensino da criança. Então, isso acaba perdendo oportunidade de ensino. Imagina, uma criança que está trabalhando num objetivo tal, mas não está tendo progresso. Às vezes, as clínicas lá não têm os dados atualizados e demora 6 meses ou até mais tempo. Uma infância ali que ela está se formando é muito tempo. Para corrigir a rota. Então, para uma criança de 3, 4 anos, 6 meses é um lifetime. É gigante. Então, a gente sabia que teria que investir muito pesado em tecnologia para ajudar no melhor coleta de dados, ajudar na parte de avaliação em si. Então, a gente fez isso desde o começo na Genial Care. Outro ponto é esse ponto de orientação parental. Então, nosso primeiro produto na Genial Care, na verdade, foi orientação dos pais. Então, antes de nada de clínica, antes de abrir Casa Genial, a gente desenvolveu um produto de só orientação dos pais, que era online, teve uma parte no aplicativo, que foi um pouco na linha do que você estava falando antes, né, de aplicativo, de guia. Teve uma parte de videoconferência, videochamada para ajudar os pais. Então, a gente sempre vem tentando aprender com o que deu certo nos Estados Unidos e também aprender com o que não está tão bem desenvolvido lá. E querendo ou não, a gente tem uma baita oportunidade no Brasil porque é muito mais novo aqui. Autismo não é novo, mas a sociedade brasileira e as operadoras estão começando a olhar nisso no Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade de até dar um pulo, né? De, vamos até desenvolver algo melhor desde o dia zero quando a gente fala sobre autismo. Então, a gente até vê, a gente está trabalhando numa pesquisa agora que vai mostrar que a gente está até atingindo resultados maiores no Brasil em termos clínicos do que a gente nunca conseguiu fazer nos Estados Unidos. Que maravilha, hein? Então, é muito legal. É até parecido com, por exemplo, na China ou na África, você nunca teve a fase de cartão de crédito. Você for direto para pagamento digital. Então, nunca teve essa fase de cartão físico que você coloca na maquininha, porque for direto para digital. Então, a gente quer até fazer esse tipo de pula, né? De vamos direto para o ideal e usar tecnologia no centro. Então, a gente está muito animado com esses resultados. E aí, você estava lá no General Atlantic, trabalhando nessa empresa e resolveu ir para o Brasil para empreender? Como é que foi essa? Eu vim aqui em 2017.
Então, eu tava saindo do GA. Aí, na verdade, em 2019, eu passei 2 anos no Brasil trabalhando numa outra startup, né? Chamada Guia Bolso. Foi lá que eu aprendi português e aprendi um pouco do jeito brasileiro, né? De atuar numa startup. Em 2019, eu saí para montar a Genial de fato. E a Genial, a gente abriu o CNPJ em 2020. Então tem 4 anos aí. Tem 4 anos de operação. E como é que foi esse início da Genial? Foi muitos aprendizados. Foi isso que eu falei. A gente começou... Porque na área de saúde, diferente de outros mercados, não dá para montar um MVPzinho, né? Produto minimamente viável e vamos ver o que tem. Você tem que começar já com um nível de rigor um pouco mais alto, clinicamente falando. Então, no início... A gente até passou quase 2 anos sem cobrar nenhum centavo dos nossos clientes. Para testar o modelo de negócio. Só para testar. Então, porque assim, a lógica é você tem que eventualmente chegar nas operadoras, né? Só que para eu chegar num Bradesco, a gente acabou de fechar a parceria com o Bradesco, aliás, para a gente chegar lá, a gente tem que ter algum resultado para mostrar. Não dá para eu chegar lá e falar, eu tenho um MVP que talvez vai dar certo, né? E ainda mais porque os operadores hoje em dia estão muito mais preocupados sobre o que é esse atendimento que está acontecendo. Como é algo novo, não é como se você tivesse um padrão muito bem estabelecido no mercado de autismo no Brasil. A gente tem que estruturar isso. A gente tem que mostrar, olha, como é que funciona nos Estados Unidos? O que a gente está se propondo para fazer diferente? Porque falta muito protocolo no Brasil. Então, voltando para o início, a gente passou quase 2 anos. Bootstrap, dinheiro próprio? Não, a gente levantou capital. Logo no começo. Eu levantei capital com PowerPoint. Então, tem parceiros que estão com a gente até hoje, de Canary, um fundo de venture capital aqui. E eles bancaram a gente quando era só PowerPoint. Era só PowerPoint e eu tive alguns conselheiros envolvidos. Não tinha cliente, não tinha produto, não tinha nada. Então, porque a gente sabia que ia demorar para faturar mesmo. Então, a gente passou 2 anos só com esse capital e com um produto de orientação parental, mas sem faturamento nenhum. Nosso faturamento era 0 por quase 2 anos. Já tinha os espaços ali, Ainda não. As casas. A gente não tinha casas. A gente só começou a colocar as casas no começo de 2022. Na verdade, até meio de 2022. Até porque também estava fechado, né? Não tinha muito... Tava fechado. Orientação parental não precisava de atendimento presencial. Era tudo online. E a gente queria ter muita certeza sobre o que é essa casa genial, o que é essa experiência que você dá para as famílias. O que é esse modelo clínico que vai incorporar orientação parental com o atendimento da criança, com a tecnologia. Então, não é algo simples de fazer. Então, a gente queria, primeiro, validar resultado clínico pela orientação parental. Aí a gente teve isso, começou a validar nossa intervenção visando a criança. Então a gente fez toda... É uma startup, mas é uma startup com vários passinhos que tinham que ser bem sequenciadas para atingir cada milestone. Então era algo complexo, mas a gente conseguiu fazer com um tanto de sucesso até aqui. E aí, como é que foi? Você teve essa primeira rodada de captação, rodou esses 2 anos, e quais foram os próximos passos que vocês deram? De captação em si? De captação e de operação também, né? A gente, primeiros 2 anos foi isso, né? Validou orientação parental. Aí, no começo de 2022, a gente começa a atender as crianças de fato. Agora, quando a gente iniciou, a gente começou com uma operação misturada. A gente teve uma parte que era atendimento em domicílio. Então, a gente teve terapeutas indo para as casas das famílias. E a gente também teve, em paralelo, atendimentos acontecendo na verdade, primeira casa genial, no caso. Onde que foi a primeira? A Alto de Pinheiros, que a gente continua com ele até hoje. Agora, falando de aprendizados, isso foi uma baita desafio de ter 2 operações rolando em paralelo, porque para eu viabilizar atendimento em domicílio,
é muito complexo de forma operacional. Ainda mais numa cidade como São Paulo. Então, imagina... Você tem que começar num bairro, eu acho. Exato. Né? E a gente já teve algumas parcerias com convênio. E o convênio dizia, eu tenho clientes aqui, aqui, aqui. Às vezes era Zona Sul extremo, Zona Leste extremo, Zona Norte extremo. E a gente tinha os mesmos terapeutas indo para cá. E a gente não tinha a densidade necessária para isso ser eficiente. Então, a gente rodou essa operação em domicílio e na Casa Genial em paralelo por quase um ano. Mas chegou no momento que a gente falou, gente, não faz sentido a gente continuar com o atendimento em domicílio. E a gente migrou todas as famílias para as Casas Geniais. Que isso foi uma baita operação mesmo. Imagina, você tem um filho que hoje é atendido na sua própria casa. Você tem que passar a levá-lo. E não amanhã, né? Mas daqui um mês eu falo, agora tem que vir para a Casa Genial. Então, era uma grande mudança para as famílias. Teve algum impacto na receita de curto prazo, isso? Teve um impacto, teve alguns impactos, né? Satisfação das famílias, teve algumas famílias que não fizeram essa migração. Porque realmente é um serviço diferente. Mas a gente entendia, como a gente era ainda pequena, a gente entendia que aquilo foi um bom momento para a gente fazer essa migração, até por razões clínicas, tá? Porque, querendo ou não, quando você está numa casa, você tem muito menos controle, você tem muito menos oversight, digamos assim, do que está acontecendo com aquela família. Sim. Então, uma oportunidade que a gente tem na Casa Genial hoje é que tem várias pessoas que podem entrar na sessão com o terapeuta e a criança. Eles podem trocar ideias, eles podem trocar estratégia, eles podem revezar, né, diferentes terapeutas. E isso é muito bom para as crianças porque vai criar mais oportunidade de ensino, mais oportunidade de socialização também. Então, para todo mundo, o atendimento na Casa Genial é bem melhor. E hoje a gente tem um NPS de 85 das famílias. E na área de saúde eu não conheço nenhum outro modelo que tenha o NPS de 85. Isso para uma empresa que está crescendo mais de 3 vezes ano a ano. Como é que vocês estão com quantas casas hoje? A gente está com 6 Casas Geniais em São Paulo. Em Só em São Paulo hoje. E Alto de Pinheiros? A gente está Alto de Pinheiros, Paraíso, Morumbi, Tatuapé, Santana e eu esqueci mais um. Alphaville, que aliás a gente acabou de abrir. Por isso foi ótimo. A gente está bem animado com isso. A gente vai abrir mais um daqui a pouco. E a expectativa é que a gente dobra essa quantidade até o final do ano que vem. Todas operações próprias. Todas operações próprias. Todos em Grande São Paulo, né? Porque a demanda, assim, e a oportunidade é gigantesca. A gente tem menos de 5% do mercado de São Paulo. Então, da cidade de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo. Então, imagina o Brasil inteiro. Vocês tiveram mais rodadas de captação? Vocês tiveram mais rodadas de captação depois? A gente fez 3 no total. Então, teve esse Seed em 2020. Teve o Series A, né, no comecinho de 2022. E teve uma outra rodada, uma extensão do Series A, que foi uns 8 meses atrás, no começo de 24. E quem são os fundos? Cap Table? Quem está no jogo? Teve Canary, que entrou no primeiro, e eles vêm acompanhando a gente, eles investiram em cada um. Tem Atlântico, que é outro fundo brasileiro, que é um fundo de growth investing. E General Catalyst, que é fácil confundir com General Atlantic, mas General Catalyst é um fundo... É o maior fundo focado na área de saúde no mundo. Eles têm um fundo, por exemplo, de 5 bilhões de dólares. E Genial Care foi a primeira investida deles no Brasil. Que interessante. Então, isso foi um marco até para nós, obviamente, mas também para o ecossistema da área de saúde no Brasil. Porque no Brasil não tem tantas, talvez seus assinantes sabem disso, não tem tantos cases de sucesso de health tech no Brasil. Ainda não. Então, a gente está trabalhando bem duro para virar essa chave, porque a área de saúde é uma área mais desafiadora mesmo, mas precisa disso.
E a gente ficou muito feliz com esse desfecho do General Catalyst investir na gente. E o legal é que eles são investidores de longo prazo. Então, eles não visam, sair na próxima rodada. quero exit daqui 2 anos, daqui 3 anos. Eles visam muito mais a longo prazo. E é bom que eles querem continuar apoiando a gente, porque a gente está crescendo muito, mas a gente ainda é pequena comparado com aonde a gente quer chegar. E é um modelo de CAPEX elevado, né? Ou não? Qual que é o seu, como é que é o seu Menos modelo? do que você imaginaria, porque um CAPEX para uma casa genial, a gente cuida muito da experiência da família, então a gente quer... Por que a gente escolheu esse nome? Casa. Porque a gente quer que a família se sinta em casa. Ponto. Mas isso não é algo muito caro de se fazer. A gente está falando sobre um CAPEX de 500, 600 mil reais. Então, que é alocado, as casas são alocadas. É alugado, você tem brinquedos, você tem um pouco de infra, pintura, alguns móveis, mas nada assim muito complexo. A gente não está colocando, por exemplo, máquinas de ressonância que custa muito caro. Então, nesse aspecto é muito mais. Então, os proceeds são mais para quê? Os proceeds são mais para working capital. Crescimento de time. A gente tem um time de tecnologia próprio. A gente tem uns 18 pessoas, na verdade, 20 e pouco pessoas de tecnologia. Bastante. Porque a gente desenvolve tudo interno. Né? Tem gente que, vou comprar produto do mercado para fazer... Mas se é core, faz sentido. É core, é tudo interno. É core, é saúde, é bem diferente. Exato, é bem específico. Então, o grosso foi crescimento do time, apesar de que a gente não cresceu muito o time do último ano. Então, esse capital que a gente levantou agora, né? Foi quanto? Começo de 24. Vocês levantaram quanto, mais ou menos? A gente captou total de no seed, 10 milhões de dólares, né? Tudo milhões de dólares no Series A e 7 nesse Series A2, digamos assim. Então, total de 18 milhões de dólares. Com esse capital, a gente já vai break-even no ano que vem. Então, a gente controla o nosso próprio destino, digamos assim. A gente não precisa de mais capital. Só que a gente pretende, sim, fazer uma Series B até o final do ano que vem para ser mais crescimento, porque a gente vai conseguir expandir para outra geografia, investir em novos produtos e por aí vai. Eu estava... a Genial Care ela tem um diferencial, né, com relação ao tratamento convencional, que é o tratamento mais rápido. Como é que vocês fazem isso? Tem vários diferenciais, na verdade. Eu diria que o principal é justamente esse foco em habilidades core de aprendizagem da criança. Então, a gente sabe que, por exemplo, para uma criança chegar preparada numa escola, a gente precisa focar em, vamos dizer, 10 habilidades, a gente chama de cusps, que vão destravar essa aprendizagem. Isso é muito baseado na pesquisa científica e nosso próprio produto foi construído para isso. Então, por exemplo, você é mãe de criança com autismo, você responde às perguntas da nossa avaliação. O nosso produto, ele já sabe, baseado nas suas respostas, quais são os maiores objetivos de ensino para essa criança e qual que é o primeiro objetivo que eu preciso começar. Então, não adianta, se eu sou uma criança de 3 anos, não adianta eu começar brincando com letras se eu não conseguir ficar prestando atenção e atento à brincadeira. Então, parece muito simples quando a gente fala aqui, mas tem uma inteligência clínica muito forte por trás da nossa operação. Então, isso é a primeira diferencial, digamos assim. O segundo é nosso próprio modelo de negócio. Então, quando a gente faz parceria com convênio, a gente está criando uma relação de confiança. Então, na área de saúde, é muito comum o prestador tentar cobrar o máximo de horas possíveis, porque é fee for service. Né? Mais que eu faço de utilização, mais eu vou conseguir ganhar. Esses são os incentivos, digamos assim. No nosso caso, já não é isso. A gente faz contratos com nossos operadores baseado em outcomes. Né? Então, quando a gente fecha contrato com uma operadora, a gente recebe valores fixos, a gente assume o risco de cuidar por essa família. Então, dentro desse pacote, dentro desse bundle, digamos assim, você tem orientação parental, você tem toda a coordenação de cuidado, você tem toda essa equipe multidisciplinar, você tem o treinamento
dos nossos profissionais que é contínuo através de Genial Academy, né, que é nosso braço de upskilling e reskilling dos terapeutas. Então, é um pacote dentro de um bundle e a gente está assumindo risco. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que no decorrer do tempo, a gente espera que essa criança vai evoluir e a gente até consiga reduzir a carga horária de intervenção das crianças. Então, daqui a um ano, talvez, essa criança, se tudo der certo, vai precisar de menos horas de terapia do que quando ele tinha no início. Então, a gente está demonstrando ROI, Return on Investment, para nossos parceiros operadores, que é totalmente diferente do modus operandi de outras clínicas. Outras clínicas, geralmente, com boas intenções, e claro, eles não estão tão preocupados em desenvolver autonomia da criança e redução de custo, redução de carga horária. É redução de receita para eles. É redução de receita para eles. Então, não é que eles têm más intenções, nada disso, mas é uma mudança de mindset e mudança de modelo de negócio mesmo, de que a gente quer assumir o risco do que a gente faz, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. E a gente também vê que isso é melhor para todo mundo. A gente tem uma frase que a gente fala em todo lugar no Genial Care, que só é bom se for bom para todo mundo. Tem que ser bom para a família, tem que ser bom para as operadoras, tem que ser bom para nossos terapeutas, tem que ser bom para todo mundo. Então, não adianta eu tentar cobrar um valor super alto da operadora, porque não vai ser sustentável para ele. Também não adianta eu tentar fazer com que essa família venha para casa Genial 40 horas por semana, porque isso vai fazer com que aquela criança não vá para a escola. E a gente quer que as crianças vá para a escola, porque é outra parte do desenvolvimento deles. Então, por isso eu digo que saúde é uma área desafiadora, mas é muito legal quando você consegue amarrar todos esses stakeholders que faz parte da sua cadeia de valor. Perfeito, Kenny. Obrigado, parabéns pela história aí e o propósito, acho, né, da Genial e o seu aí, eu acho que trazer para as pessoas que precisam, né, é uma eficiência melhor, né, um tratamento melhor, acho fantástico. Obrigado. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado pela presença, nos vemos no próximo episódio. Kenny, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, e até breve, pessoal.